E estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Hoje estamos na nossa segunda aula de revisão, né? No início do ano a gente fez uma primeira revisão, trabalhamos aí com os 4, 5 primeiros tópicos e agora, conforme prometido, a gente está fazendo uma nova atualização, fazendo uma revisão dos assuntos que foram trabalhados. Então a gente vai ter questão de função do primeiro grau, função do segundo grau, funções de uma maneira geral. A gente vai falar sobre um tópico que de repente não é muito abordado no Enem, mas que pode vir a ser abordado a qualquer momento, até porque é um tópico pertinente às matrizes curriculares do Enem, né, que são funções, função composta, falando de uma maneira um pouco mais específica. Falaremos de grandezas proporcionais, números proporcionais, proporções múltiplas, regra de 3. São esses os principais tópicos que a gente vai tratar nessa aula de hoje, tá certo? Lembrando que a partir da semana que vem, a gente volta à nossa programação normal, né? E para a galera que curte ou não, a gente vai já começar pegando pesado com logaritmos, né? Na próxima quarta-feira a gente já entra com logaritmos. Vamos ficar aí cerca de 2, 3 quartas-feiras trabalhando com esse tópico. Mas vamos parar de papo, né? Vamos começar a fazer os exercícios. Um primeiro exercício, que vai tratar da função do primeiro grau, né? Então, o reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto que um outro reservatório, o B, ele ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo T em horas, agora representado no eixo X. E aí ele quer o X0, né? O valor de X0, ou seja, me parece, fica claro que é o valor da abscissa na interseção das duas retas, né? Então, assim, é claro, né? Por a gente já observar no gráfico que tanto o que ocorre no reservatório A, tanto quanto ocorre no reservatório B, são representados por retas, você pode observar, ó, o reservatório A, o que ocorre em A, está sendo representado por uma reta. O que ocorre no reservatório B também está representado por uma reta. E a gente sabe que graficamente a reta, ela caracteriza a função polinomial, aliás, melhor dizendo, a função do primeiro grau. Então, uma primeira dica, né, uma das coisas que os alunos sempre perguntam para a gente é: como é que eu sei que é um determinado assunto que está sendo cobrado numa certa questão? Bom, o gráfico já está me indicando qual é o assunto que vai ser cobrado nesse exercício. O assunto que vai ser cobrado nesse exercício é função do primeiro grau. Além do gráfico, a questão da existência de uma taxa de variação constante, tanto no reservatório A quanto no reservatório B, também indica a existência dessa função do primeiro grau. Então, vamos logo na questão número 1. Nessa questão 1, o assunto é função do primeiro grau, que eu vou chamar aqui de função afim, né? Função do primeiro grau. Nessa questão, você tem o eixo Y representando o volume, você tem o eixo X representando o tempo, o reservatório, se eu não me engano, esse que eu desenhei agora era o A,
Esse que eu estou desenhando agora é o B, deixa eu só conferir para ver se é isso mesmo. Então, B está subindo e A está descendo. Então, esse, na verdade, é o B. Esse, na verdade, é o A. O reservatório, no caso A, existe um ponto de interseção com o eixo dos Y, ocorre em 720. Já em B, ocorre em 60. E deixa eu voltar aqui, tem uma parte que me interessa, a questão da taxa. O reservatório A perde 10 litros por hora. O reservatório B ganha 12. Então, em relação ao reservatório A, existe uma perda de 10 litros por hora, enquanto que o reservatório B tem um ganho de 12 litros por hora. Então, tanto o gráfico quanto esses dados vão ser fundamentais para a gente entender como é que a gente vai encontrar o tal x0. Ok? Que é esse o nosso objetivo. Afinal de contas, o nosso objetivo, então, é encontrar o valor de x0. Bom, a gente sabe que toda função do primeiro grau, ela tem como lei de formação a representação de que f de x é igual a ax mais b, né? A gente precisa lembrar que toda função, seja ela de primeiro, de segundo grau, exponencial, logarítmica, ela tem uma lei de formação, ela tem uma caracterização. No caso da função do primeiro grau, a lei de formação ou a sua caracterização é a forma ax mais b, onde cada um desses coeficientes, tanto o coeficiente a quanto o coeficiente b, eles podem ser encontrados com uma certa facilidade. O coeficiente a é o coeficiente que trata justamente dessas taxas de variação, né? O exercício 1 que a gente está fazendo, ele indicou de uma maneira contextualizada a taxa de variação nos reservatórios. Em um reservatório, a taxa de variação no reservatório A é uma perda de 10 litros por hora. Já no reservatório B, essa taxa ela é positiva em 12 litros por hora. Então, a taxa de variação, o quanto se ganha para cada unidade da abscissa, para cada unidade de x, a gente está chamando de taxa de variação, é representado justamente pelo coeficiente A. Já o coeficiente B, ele vai ser encontrado observando, vamos dizer assim, o valor inicial dessa reta, ou seja, em qual é o valor de y, no caso, qual é o valor do volume no momento inicial do processo, quando t é igual a zero. Então, o valor de B, ele é sempre encontrado num par ordenado, onde a abscissa, o valor do x, é zero. Toda vez que o valor do x é zero, o valor do y na função do primeiro grau sempre será igual
ao valor do coeficiente b. Então, se você entendeu, em A, na reta A, quando t é igual a zero, o valor de y é 720. Portanto, o coeficiente b é justamente o 720. Já no reservatório B, quando o t é igual a zero, o valor de v, o valor do y, é igual a 60. Então, aqui, o b vai ser igual a 60. Ora, se eu sei qual é a lei de formação, se eu sei qual é a caracterização da função afim, e se eu tenho os dois coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B, automaticamente eu já tenho como encontrar a lei de formação de cada uma das retas. Então, em relação a A, o y do reservatório A é menos 10 vezes x mais b, portanto, mais 720. Aqui eu estou optando, em vez de escrever f de x, eu estou optando por escrever y. Você sabe que tanto faz, né? Tanto faz escrever f de x igual a x mais b, quanto escrever y igual a x mais b. Você sabe que tanto faz. Já no outro reservatório, no reservatório B, eu vou ter 12x mais 60. Tá certo? Então, já avancei na minha questão, já. Já avancei já nessa minha questão. Eu já consegui, a partir do gráfico e da interpretação do texto, eu já consegui identificar as fórmulas, as leis de formação de cada um dos reservatórios. Aí eu vou convidar você de novo a dar uma olhadinha no gráfico. Se você observar o gráfico, o valor que ele quer, que é de x0, é justamente o valor de x em um ponto importante, um ponto onde as duas retas se encontram. É o ponto de interseção. Vem aqui para o meu gráfico. Nesse ponto de interseção, o valor de y, quando x for igual a x0, é um valor de y que serve tanto para o reservatório B quanto para o reservatório A. Já que é um ponto de interseção, esse ponto de interseção indica que, nesse momento, as duas funções são rigorosamente iguais. Então, vou escrever isso aqui. No ponto x0, y, temos que a função YA e YB são rigorosamente as mesmas. E se isso é verdade, esse cara vai ter que ser igual a esse. Logo, menos 10x mais 720 terá de ser igual a 12x mais 60. E aí, você vai escolher, né? Para eu resolver agora, eu deixei de ter função afim. Passei a ter agora uma equação do primeiro grau para resolver. Como é que a gente resolve equações do primeiro grau? Letras para um lado, números para o outro, aquela técnica já meio decoreba, né? Então a gente tem que, passando menos 10x para cá, eu tenho que 720 menos 60
é igual a 12x mais 10x. Ora, 720 menos 60, isso dá 660. E 12 mais 10 dá 22. Então, se 22x é 660, logo o valor de x é 660 dividido por 22. Bom, me parece que esse valor de x vai dar 30, né? Para ficar de acordo com a nomenclatura que o problema deu, a gente pode aqui escrever então que x0 é igual a 30. 30 horas, né? Fechando, portanto, o gabarito da questão. Então, o x0 30 horas. Fechando, portanto, nossa primeira questão, que é uma questão, tudo bem, ela é discursiva, né? A gente não está trabalhando com múltipla escolha, mas ela aborda, e aborda muito bem, as partes mais importantes, que mais importam a você, candidato do Enem, a conhecer, a entender função afim. O que eu preciso de função no primeiro grau para o Enem? Esse exercício 1 te mostra tudo o que você precisa. E o que é? Uma boa interpretação do gráfico, uma boa interpretação do texto, lembrar que uma função do primeiro grau tem essa caracterização, saber como obter os coeficientes, tanto o coeficiente A como o coeficiente B, e, por muitas vezes, recair numa equação do primeiro grau. Como é que se resolve uma equação no primeiro grau? A gente também revisou essa questão, nessa questão, a resolução de uma equação no primeiro grau. Então, é hora de você dar aí o seu primeiro print time da noite, dar aquela printada. Se você tiver alguma dúvida, já pode jogar no chat aí, que eu vou responder para você imediatamente. Beleza? Fica à vontade. Você já deve ter printado, então isso me permite apagar aqui. Enquanto isso, meu diretor aqui já está começando a capturar possíveis dúvidas. Não é isso, meu diretor? Temos aqui. Já temos. Já temos dúvidas. Então deixa eu parar aqui. A primeira dúvida é do Peter Park, sempre presente, Peter Park. O Peter pergunta, prof, poderia calcular a vazão medida de cada bomba? Na verdade, a vazão já foi dado pra gente, né? De 10 horas, de 10 litros por hora e de 12 litros por hora. Uma perdendo e a outra ganhando. Tá certo? Então, essa é a primeira pergunta. O Peter Park faz uma pergunta anterior a essa. Prof, o ângulo de inclinação da reta em relação à abscissa significa o que no gráfico? O ângulo de inclinação, indiretamente, não muito, mas a tangente desse ângulo de inclinação corresponde ao coeficiente A do ponto de vista geométrico, né? Mas isso é mais ligado à geometria analítica do que à função do primeiro grau. Quando a gente estuda reta em geometria analítica, a gente leva a ideia do coeficiente A para a ideia de coeficiente angular, que é esse ângulo que você está falando, Peter. E aí a gente trabalha com a ideia da tangente desse ângulo de inclinação. Quando a gente traz o problema para a função do primeiro grau, a gente trabalha mais num ambiente, vamos dizer assim, algébrico. A gente não leva muito para um ambiente geométrico, nem trigonométrico. Beleza, meu amigo? Tá certo? Próxima perguntinha. Acho que tem aqui, né? Deixa eu ver aqui. João Silva, sempre que for função afim, vai cair em equação do primeiro grau? Sempre é uma palavra que machuca o coração do professor de matemática. Mas nesse caso, eu posso assegurar que sim, vai recair numa equação no primeiro grau. Tá certo, João?
Depois o monkey. O gráfico forma triângulos. Dá para resolver por eles? Daria. Daria para a gente resolver por semelhança de triângulos, monkey. Só que nessa questão especial, levar para um ambiente de semelhança iria dar um pouquinho mais de trabalho. Mas existem exercícios de função no primeiro grau que, se você tiver um bom conhecimento de semelhança de triângulos, sai mais rápido do que você ir pelo caminho normal, que é o caminho algébrico. Obrigado pela pergunta. Giovana me pergunta, então sempre que tiver um número no eixo Y, ele será o B? Um pouquinho mais do que isso, tá? Toda vez que a reta interceptar o eixo Y, esse número que aparece representando a ordenada dessa interseção que a reta faz com o eixo Y, esse cara vai ser o B. Eu acho que foi isso que você quis me perguntar e eu estou só dando uma complementação teórica, mas eu acho que é isso que você quis me perguntar. A resposta é sim, tá? É Inaê? É isso? A Inaê me pergunta, como eu sei que as funções são iguais? As funções são iguais em um único ponto, tá, Inaê? É justamente no momento em que as retas se encontram. É nessa hora que as funções são iguais. Em qualquer outro momento do gráfico, elas não serão iguais. Eu só sei que elas são iguais quando essa reta encosta na outra reta, quando as duas retas se encontram. É somente nesse momento que eu garanto que as funções são iguais. Tudo bem, Nauê? Prof, não daria para calcular a área de cada triângulo e depois somar? Daria, mas a área, a região que representa a área desses dois triângulos, não me levaria ao objetivo, que era encontrar o valor de x0. Então, eu até entendi a sua maldade, tem sentido você pensar nessa possibilidade, porém, para que o exercício estava perguntando em específico, eu, na minha modesta opinião, não vejo a necessidade de você calcular a área. Tudo bem? Havemos mais perguntas? Não? Então vamos seguir o bonde? Bom, vamos para a questão de número 2, então. Questãozinha de número 2. A questãozinha de número 2, o tópico, como vocês podem ver, é função quadrática, porque apareceu já para você aqui, ó, já apareceu um gráfico, né, de uma parábola, né? Então, se é uma parábola, se a reta caracteriza uma função do primeiro grau, uma parábola vai representar uma função do segundo grau, tá? Então, a questão diz que uma ponte com a forma de um arco de parábola foi construída para servir de travessia sobre um rio. O esquema abaixo representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianas XY. X, Y. Nele, os pontos A, B e C correspondem, respectivamente, a 0,5, está aqui, 1,5, está aqui, 1 mais meio, 1,5, e 2,3, 1,8 mais meio. Ah, não, peraí, eu pulei. Os pontos A, B e C correspondem, respectivamente, à margem esquerda, à margem direita e o ponto mais alto da ponte. Então, peraí que eu me embolei na hora que eu estava explicando o texto. Então, os pontos A, B e C vão corresponder, respectivamente, a... O ponto A é a margem esquerda do rio. O ponto B é a margem direita do rio. E o ponto C é o ponto mais alto dessa ponte. Então, isso aqui, pessoal, ó, a curva parabólica, na verdade, representa uma ponte. Esse bloco cinza representa a margem do rio, a margem esquerda. E esse bloco cinza aqui representa a outra margem do rio, a margem direita. O ponto B representa um ponto pertinente à margem direita. O A, a margem esquerda. E C é o ponto mais alto.
E aí ele fala que as distâncias dos pontos A, B e C até a superfície do rio são respectivamente iguais a meio, 1,5 e 2,3. Aí eu mostrei. 1,5 é a soma desses dois números, 2,3 é a soma desses dois números, e meio seria essa distância do ponto A até essa parte aí cinza mais clara. Sabendo que o ponto C tem nesse sistema abscissa igual a 6 metros, ele pede para você calcular a largura do rio, portanto a distância entre as margens. Tá certo? Bom, vamos devagarzinho. A questão ela trata do tema função do segundo grau, ou, se você quiser, função quadrática. E independente se é função do primeiro grau, se é função do segundo grau, uma notação, um vocabulário ali chamou a minha atenção e de repente isso poderia atrapalhar o entendimento, a boa interpretação da questão. Ele fala em abscissa, né? Essa notação abscissa, o que é abscissa? Bom, toda vez que você escreve um certo par ordenado, aliás, ele é assim dito, par ordenado, porque ele é formado, obviamente, por dois valores, daí o termo par, e ele é ordenado porque ele precede uma ordem. O x sempre vem em primeiro lugar e o y vem sempre em segundo lugar. O x, tecnicamente falando, é chamado justamente de abscissa. E o y, de fato, ele também tem um nome especial. Ele é chamado de ordenada. E esse par ordenado está sendo formado por duas coordenadas. A coordenada x e a coordenada y. Beleza? Ok? Bom, muito bem. Bom, com relação à função do segundo grau, o que a gente sabe? A lei de formação de uma função do segundo grau, ela é habitualmente, normalmente, ela é definida dessa maneira, ó. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde necessariamente, para eu caracterizar a função como segundo grau, eu tenho que ter certeza que esse a não é zero. Só que assim, pessoal, nessa aula de atualização, eu vou optar por não só mostrar o trivial, como mostrar saídas alternativas, formas diferentes de se resolver questões, vamos dizer assim, um pouco mais difíceis. Então, essa representação da função do segundo grau, na minha opinião, não é a melhor representação. É uma representação que traz muita conta, é uma representação que torna a sua resolução lenta. Existem outras representações de função do segundo grau, e eu vou mostrar aqui para você. Existe essa representação, A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. A gente chama essa representação de representação na forma fatorada, aonde x1 e x2 são as raízes da função. E uma outra representação que a gente tem aqui é A que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice, que a gente chama de forma canônica. Forma canônica. O x do vértice e o y do vértice são as coordenadas do vértice da parábola.
pela minha experiência, 90% dos exercícios do Enem, eu utilizo a forma fatorada. – 9% restante, eu utilizo a canônica. E assim, minimamente, eu uso a geral. Aqui os livros normalmente mostram para você. Então, eu vou utilizar a que eu uso com mais frequência, que é a representação na forma fatorada. Então, vamos voltar para o gráfico para você entender? O gráfico da parábola, ele já está te dando um monte de dica legal sobre as raízes. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Ó. Vou mostrar para você como é que você vai encontrar a raiz nesse gráfico. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. O gráfico ele é mais ou menos assim, né? Tem aqui o eixo Y, aqui depois tem o eixo X, e aí vem o gráfico que termina mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Tá certo? Deixa eu tirar aqui essa sujeirinha. Bom, o que é a raiz da função do ponto de vista gráfico? A raiz da função são os momentos da parábola, no caso a gente está falando de função do segundo grau, são os momentos da parábola aonde esta parábola encosta no eixo X. Então, se você esqueceu, o eixo X é esse eixo aqui. O primeiro momento em que ela encosta no eixo X é logo no início da curva. O outro momento, eu concordo que eu não sei. Até porque a parábola para antes, né? De acordo com o esquema. Mas, se eu prolongar a parábola, ela pararia aqui, ó. Então, como a função é do segundo grau, a gente prevê a existência de duas raízes. Uma raiz, eu já descobri. É o zero. E por que é o zero? Porque é o início, é onde está iniciando o gráfico. x1 é zero. Depois disso, dá uma olhadinha aqui no gráfico, pessoal. Dá uma olhadinha aqui no PPT. Ele não deu a gente um momento onde a ponte é mais alta? Tecnicamente falando, ele deu para a gente o vértice da parábola. O vértice da parábola é justamente no ponto C. E ele deu de lambuja para a gente o valor de x do vértice. Ele deu para a gente o x do vértice. Então, olha só. Ele disse para a gente que em relação a esse ponto mais alto, o x do vértice é 6. Eu não sei qual é o y do vértice, e nem me interessa por enquanto. O que me interessa é o valor do x do vértice, que é 6. Agora, automaticamente, vem comigo aqui, ó. Ele também, no momento, né, em que ele me ofereceu, vê se você concorda comigo, no momento em que ele me ofereceu a primeira raiz e me ofereceu o x do vértice, pô, pessoal, o que a gente sabe sobre raízes e x do vértice? Que a distância de uma raiz até o x do vértice é rigorosamente igual à distância do x do vértice até a outra raiz. Então, se a distância do x do primeiro x, da primeira raiz, até o x do vértice é de 6 unidades, a distância do x do vértice para a próxima raiz também é de 6 unidades. Ora, 6 mais 6 dá 12. Então, automaticamente, eu encontrei a segunda raiz.
Vamos voltar para o gráfico? O gráfico, vale a pena a gente lembrar que o gráfico deu para a gente a altura, o valor do y do ponto mais alto, é 1,8. Não custa nada eu escrever isso. 1,8. Pronto. A questão, você talvez nem tenha percebido, mas a questão já está resolvida. E por que eu digo isso? Porque agora eu vou pegar a minha função deixa eu botar aqui a distância que é de 6 aqui e 6 aqui. Logo, a minha função, f de x, vai ser o a, que é verdade, eu ainda não tenho, que multiplica x menos a primeira raiz, que é 0, multiplicado por x menos a segunda raiz, que é 12. Ora, x menos 0 é x, então essa função está quase pronta, ó. A que multiplica x menos 12. Falta só encontrar o coeficiente a. Como é que eu faço para encontrar o coeficiente a? Eu utilizo o vértice. O vértice me diz que quando o x é igual a 6, o y é igual a 1,8. Para eu, então, encontrar o valor de a, o que eu vou fazer? No lugar do f de x, no lugar do y, eu vou escrever 1,8. No lugar do x, eu vou escrever 6. Então, ó, de novo, ó. Teve y, eu escrevi 1,8. Teve x, eu escrevi 6. Tem x aqui, tem 6 aqui. Tem x aqui, tem 6 aqui. Então, ficou assim, ó. 1,8, que são 18 décimos, igual a vezes 6 vezes menos 6. Bom, 6 vezes menos 6 dá menos 36. 18 dividido por 10 é igual a menos 36 vezes a. Vê comigo aqui, ó. 36 e 18 são múltiplos de 2, então eu antes de fazer qualquer conta, eu já posso simplificar esse cara aqui, ó. 18 dividido por 18 dá 1, menos 36 divididos por 18 dá menos 2. Então olha que maravilha. Eu encontrei que o valor do a vai ser 1/10. Aqui, menos 2 passa para o outro lado, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, dividido por menos 2. Para eu encontrar o valor do a, repito primeiro, divisão de frações. Primeira aula. Repito primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de menos 2 é menos meio. Tá aí, ó, encontrei o valor de a, menos 1/20. Encontrei o valor do a, encontrei o valor da minha função. Menos 1/20, que é o valor do a, multiplicado por x, multiplicado por x menos 12. Glaucio, o que isso tem a ver com o que está sendo pedido? Ele quer, vem aqui comigo, ele quer a distância entre as margens. Você está na função, o que você quer com isso? Simples. Observa que o ponto B está a uma altura de 1 metro do eixo x.
Então, nada mais justo do que indicar que esse ponto tem um certo valor de x, tal que o seu valor de y seja igual a 1. Qual vai ser esse valor de x? É o que a gente vai descobrir. Então, observa, ó. Eu quero descobrir o valor de x quando o y é 1. 1 é o valor do y, é igual a menos 1 vinteavos, que multiplica x menos 12. Agora a gente vai recair numa equação do segundo grau. Uma função do primeiro grau recaiu numa equação do primeiro grau. Uma função do segundo grau agora está recaindo numa equação do segundo grau. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 20 é igual a menos 1 vezes x dá menos x. Menos x, agora é distributiva, chuveirinho. Menos x vezes x dá menos x quadrado. Menos x mais 12 dá 12x. Isso é igual a 20. Então, menos x quadrado mais 12x menos 20 é igual a 0. E para você ficar com uma equação com a positiva, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Fica x quadrado menos 12x mais 20 igual a 0. A gente poderia resolver isso por Bhaskara, mas a gente vai resolver isso por soma e produto, tá bem fácil. Dois números que multiplicados dão 20 e que somados dão 12, não menos 12, dão 12, é sempre oposto. Ora, 20, 10 vezes 2 é 20. E 10 mais 2 é 12. Então tá aí, ó. Duas respostas possíveis. X igual a 10, x igual a 2. Olha para cá para o gráfico, ó. Observa que existe um mesmo ponto com a mesma altura. Esse é o momento onde o x é igual a 2, que não nos interessa. A gente quer esse ponto aqui, é onde o x é igual a 10. Então, olha que lindo, olha que lindo. Eu acabei de encontrar o valor de x é 10. Então, a distância dessa margem está a 10 metros do início do plano cartesiano, que é justamente onde está a outra margem. Então, a distância é rigorosamente igual à distância do 0 até 10. E é por isso que o resultado acaba sendo a própria raiz. Portanto, a distância é 10. Glaucio, questão muito difícil, muito difícil. Qual é o nível de dificuldade dessa questão? Qual é a régua dessa questão? Máxima, tendendo a infinito. Se você acertar essa questão, não erre as mais fáceis. Vai dar aquela distorção pedagógica. Então, essa questão, nível hard. Super hard. Mas eu sempre gosto, né, nessas aulas de atualização, dar uma certa viajada. O seu velhinho gosta de dar uma viajada, fazer uma questão um pouquinho mais difícil. As próximas questões dessa aula, prometo que são mais suaves. Mas pelo menos uma tem que te deixar um pouco bolado. Tá aqui, ó. Questão, então, de número 2. É hora do seu print time. Belezinha? Enquanto você printa, eu vou para a perguntinha. Ricardo, como fica o gráfico quando o coeficiente angular é igual a 0? Excelente pergunta, Ricardo. O gráfico é uma constante, é uma reta paralela ao eixo dos x, o eixo das abscissas. Fica uma reta paralela ao eixo x. Excelente pergunta, obrigado pela sua pergunta. A Camila me pergunta, boa noite, Glau, boa noite, Camila, uma excelente noite para você. Nessa questão 2, eu não entendi de onde veio
1,8 divididos por 10. 1,8. Não, era 1,8. Da onde veio 1,8? Veio daqui, ó. O valor de y no ponto C é 1,8. 1,8 corresponde, esse número decimal 1,8, corresponde a 18 décimos. Se você pegar 18 e dividir por 10, volta a ser 1,8. É que o velhinho aqui gosta mais de fração do que de decimal. Então ele automaticamente transformou o decimal em fração. Foi isso que eu fiz. Ok? 3 minutos além do tempo. Acabei de ver, meu diretor. Desculpa. Estamos terminando. Próxima aula faremos questões de aritmética, valeu? É isso, galera. Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.